Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos trabalhar com matemática e língua portuguesa. Fique atento às explicações para fazer as atividades. Depois faça as atividades e envie uma foto para a sua professora. Olá, crianças! Então, hoje, segunda-feira, dia 29 de março, nós vamos começar nossas atividades pela língua portuguesa, tá? Então, na língua portuguesa, hoje, vocês vão ler uma biografia sobre uma autora infantil, né? Que é a Eva Fornari. Ela escreveu vários livros que são voltados para a literatura infantil, né? Para crianças. Então, o que é uma biografia? A biografia ela vai contar um pouco sobre a vida dessa autora, tá? Vai contar um pouco sobre as obras dela e sobre alguns prêmios que ela ganhou. Então, toda vez que eu perguntar sobre uma biografia de alguém, você já sabe que vai contar um pouco sobre a história dessa pessoa, tá? Aí nós vamos para as questões. Vocês vão ler e nós vamos para as questões. Então, no trecho, ao longo de sua carreira, Eva Fornari recebeu prêmios. Entre eles, contam um jabuti. Esse eles aqui, tá? Eu posso trocar por qual outra palavra? Porque ele está se referindo a alguém, esse eles, a alguma coisa. Eu tenho que ver a quem que ele está se referindo. Ele está se referindo aos lápis da Eva Fornari, aos livros da Eva Fornari, aos pincéis ou aos prêmios. Uma dica é tentar trocar as palavrinhas aqui das opções, né? Eles tentar trocar pelas palavrinhas para ver o que vai encaixar melhor, né? Dentro do contexto do texto, tá? A número 2, eu quero uma ideia de tempo. Tempo é quando algo aconteceu. Então, eu posso trocar ali, quando eu quero descobrir o tempo de algo, eu vou lá e pergunto quando. Qual dessas 4 frases aqui me dá a ideia do quando aconteceu algo, tá? Então, vocês têm que achar qual dessas alternativas. Aí eu vou procurar lá no texto como Eva Fornari iniciou sua carreira, qual o primeiro livro lançado e quando ele foi lançado. Então, eu tenho que achar qual é o primeiro livro e a ideia de tempo lá, quando, né? Lembrando que essas duas questões, a 3 e a 4, que são dissertativas, né? Que vocês têm que escrever elas, tem que fazer resposta completa. Quinto ano não pode colocar simplesmente o ano lá, não. Então, lá, como Eva Fornari iniciou sua carreira? Eva Fornari iniciou sua carreira fazendo isso, isso e isso, né? Qual o prêmio lançado pela autora? Primeiro livro lançado pela autora. O primeiro livro lançado pela autora foi... Aí eu coloco, ponto. Ele foi lançado... Aí o tempo quando ele foi lançado, tá? Não posso deixar só a respostinha curta, não. Aí, qual o gênero textual do texto lido? Que tipo de texto que ele é? Ele é um conto, é um diário, uma biografia ou é um poema? Né? Ele é um texto que conta sobre a vida de alguém. Então, qual desses gêneros textuais tem essa característica de contar sobre a vida de alguém? A número 6, eu quero uma ideia de local. Né? Quando a gente fala de tempo, a gente usa a palavra quando. Quando eu vou falar sobre local, é onde aconteceu determinada coisa, determinada ação. Então, eu tenho que achar qual dessas frases aqui vai me passar o local onde aconteceu algo, tá bom? Então, assim, ó, caprichem na letrinha aí para número 3 e 4, respostas completas. Aí, terminando a atividade de língua portuguesa, vocês vão para a atividade de matemática, que tem a lista aqui com algumas divisões, tá? Lembrando que na divisão eu posso colocar como símbolo esses 2 pontos, tá? Além daquele símbolo tradicional que a gente conhece, que é os 2 pontos com o tracinho, né, no meio, eu também posso colocar só os 2 pontos, tá? Essas duas formas são aceitas. Então, vamos lembrar um pouquinho o processo dessa divisão. Eu coloquei aqui como exemplo 74 dividido por 6, né? Então, 74 é o meu quem eu estou dividindo e o 6 é o meu divisor, por quem eu vou dividir. Então, ele vai dentro da minha chave. É como se esse sinal aqui de divisão eu transformasse ele em chave, tá? Se eu vou dividir por 6, eu vou precisar da tabuada do 6, né? A divisão é a única conta que eu começo da esquerda para a direita, do maior algarismo,
né, em questão de valor, né, quando eu coloco lá naquela tabelinha do quadro valor, lugar, né, então eu começo sempre o que está na casinha maior, tá, na ordem maior. Então eu vou começar pelo meu 7. O meu 7, ele é maior que o 6, então eu posso dividir ele por 6. Então eu vou lá na minha tabuada e procuro se eu tenho o resultado 7. Né? Eu não tenho esse resultado 7. O mais próximo que eu tenho é o resultado 6, né? Que é isso aqui, ó. Né? 6 vezes 1 igual a 6. Então, eu vou pegar por quem esse 6 está multiplicando e vou colocar aqui debaixo da minha chave. 6 vezes 1, ele é igual a 6. Como eu já dividi 6 desse 7, eu tenho que tirar ele, eu não vou dividir ele novamente. Então, eu vou tirar desse 7, eu vou tirar 6, que vai ficar valendo 1. Então, ainda faltou eu dividir desse 7 o 1. Só que o 1, ele é menor que o 6, eu não consigo dividir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou baixar o meu próximo algarismo, que é o 4. Então, baixei, né? Então, agora eu não tenho 1 para dividir, eu vou ter 14. Aí eu faço o mesmo processo aqui na tabuada do 6. Eu vou lá e olho se tem algum resultado que é igual a 14. Eu não tenho, mas o mais próximo que eu tenho é o 12. Então eu vou fazer a mesma coisa. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, quem o meu 6 está multiplicando, eu vou colocar aqui debaixo da chave, né? Então, 6 vezes 2 é 12. Então, eu vou colocar meu 12 aqui. Quer dizer que eu já dividi esses 12, eu já dividi eles. E vou diminuir, né? Vou passar um traço e vou diminuir. Então, aí eu faço 4 menos 2 é igual a 2. 1 menos 1 é igual a 0. Esse 2, ele é menor que 6. Então, nesse momento, eu não vou dividir, tá? Eu vou parar por aqui a minha conta, nesse momento. Então, 74, se eu dividir por 6, eu vou ter 12, né? E vão sobrar 2 unidades. É isso que vocês têm que fazer na atividade, tá? Então, vocês têm várias divisões para fazer. Essas divisões, vocês podem fazer lá, vocês têm espaço para fazer. Se não tiver espaço na folha para fazer, vocês podem fazer no caderno, ok? Aí, me manda uma foto também da folha com as contas, tá? Lembrando, a gente tem que lembrar também que quando eu baixo um número e não consigo dividir ele, eu devo adicionar o 0 na chave, ok? Então, por exemplo, 54 dividido por 5. Eu dividi o meu 5, deu 1, né? E não sobrou nada. Quando eu baixei o meu 4, ele é menor que 5, né? Então, e nesse momento, eu não vou dividir ele. Então, eu tenho que colocar o 0 aqui debaixo da chave, para dizer que eu tentei dividir, mas eu não consigo dividir ele. A mesma coisa, o 704, né? Eu divido 7 por 7 e dá 1, e não sobra nada. Quando eu baixo o 0, eu não consigo dividir ele. Então, eu tenho que colocar lá que o 0 eu não consigo dividir por 7. Por isso que eu coloco o meu 0, quer dizer que eu não consigo. A mesma coisa o 4. Eu baixei o 4, ele é menor que 7, eu não consigo dividir ele. Então, eu coloco o meu 0 aqui, também debaixo da chave, para indicar que o algarismo que eu tentei dividir não é possível, tá bom? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora, tá bom? E até a próxima aula.